Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes do canal Provérbios para a Vida. Bom dia a você que está junto comigo aí acompanhando o canal para poder ler as escrituras sagradas hoje. Hoje um vídeo gravado, não vai ser ao vivo a nossa transmissão, mas um vídeo que eu gravei já à noite. Agora de manhã já estou indo viajar para passar um pouquinho do feriado com a minha amada esposa. Então, a leitura de hoje não vou poder dar aquele bom dia especial que eu sempre dou a cada um das meus queridos irmãs e irmãs, mas eu tenho certeza que nós estaremos juntos nessa. Eu também vou estar ouvindo essa transmissão junto com vocês. Vamos ver o nosso cronograma de hoje, gente? A gente já está lá no meião de Isaías, já estamos bastante avançado, né? E leitura de hoje, Isaías 48 a 51. Isaías 48 a 51. Bem, agora as profecias têm como foco a própria nação de Israel, né? Apesar da obstinada incredulidade do povo de Israel, o Senhor ele executa o seu propósito de redenção. Então já está tudo determinado pelo Senhor, a redenção que ele mesmo prometeu dar a seu povo, e ele faz isso apesar da obstinação do seu povo em rebeldia. Vamos ler junto comigo? Capítulo 48 está registrado assim: ó. Escutem isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel, e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado. Seu pescoço é um tendão de ferro e que sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecesse, para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Né? Não, vocês não fizeram isso por causa dos seus ídolos, vocês fizeram isso porque tinham um coração obstinado mesmo. Né? Você já ouviu agora olhe bem para tudo isso? Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. É Deus conversando com o seu povo, né? Seu interlocutor, o próprio povo de Israel. Opa, eu virei a folha certa, virei. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes desse dia você não tinha ouvido falar nelas. Para que você não diga, sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos. Porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você. Olha só, o argumento que o Senhor usa para se conter em relação ao povo. Pelo amor do próprio nome dele, né? E por causa da própria honra dele. Eu me conterei em relação a você para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor de mim é que faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Interessante, né? Mais uma vez a gente vê que ele não dá para mais ninguém a sua glória, que é a própria a revelação que Jesus Cristo nos traz. Né? Deus me glorificou, eu fui glorificado nele e ele a mim me glorificou. Que faz com que Jesus Cristo só possa ser Deus. E Deus faz isso com o seu povo, preserva o seu povo, porque se é o povo do Deus, é o povo do Senhor, ele tem uma honra, um nome a zelar. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra,
e a minha mão direita estendeu os céus. Eu criei tudo, ele quer dizer. Quando Deus chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou essas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o caminho. Aproximem-se de mim e escutem isso, desde o princípio. Não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como areia e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anuncie isso com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha. Fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Ímpios não há paz. Capítulo 49. Então agora uma porção em que o seu servo, né, o seu ungido, aquele que ele usa como ferramenta, não é mais uma pessoa totalmente apenas humana, né, como era o imperador da Pérsia, o rei Ciro, mas agora é alguém que vai trazer luz para todos os povos. O filho de verdade, o seu servo fiel, verdadeiro, o Messias, o ungido, o Cristo. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da. Olha, agora ele não tem mais uma espada na mão. A espada é a sua boca, que proclama a sua mensagem, né? Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Então, ó, você é o Israel que não me glorificou, que foi rebelde contra mim. Mas você que vai ser perfeito, por meio de você que eu vou ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Uma conversa de cavalheiros. Todavia, o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor. E o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz. Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó. Note que Jesus até quando vem ao mundo, o servo fiel quando vem ao mundo, ele vai pregar primeiramente para os de Israel, né? Tribo de Jacó. Israel o rejeita, então ele estende a sua pregação para os gentios. E aqui nessa conversa antes da fundação do mundo, aqui que os teólogos chamam de pacto da redenção, Deus está falando para ele que é muito pouco ele ganhar os israelitas apenas, ganhar o mundo inteiro. Aqueles que era de Deus, aqueles que Deus escolheu, esses que o servo iria ganhar como recompensa. Para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios. Ninguém entendeu isso aqui. Jesus teve que causar choque, né, quando ele foi chamar os gentios.
Depois os apóstolos, né, nas cartas nos Atos e nas cartas, explicam isso de uma maneira fantástica e totalmente quebrando paradigmas, né? Para que você seja a minha salvação até os confins da terra, e não apenas em Jerusalém. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel e do Santo de Israel, escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo para restaurar a terra, repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos e em todos os montes desertos terão seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Os filhos a gente ama, né? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Olha, ainda que uma mãe possa esquecer do seu filho, eu não vou esquecer de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados, e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoraram estarão bem longe. Os que devoraram foi o reino da Babilônia, né? Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou esses filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha. E estes, onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó de seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Então, aqui só crescendo e formando uma imagem de um Messias, alguém muito poderoso, né? Alguém que viria a dominar ali seu território com poder e muita glória. O estranho é quando ele chegou num jumentinho, né? Mas depois ele vai, mais pra frente, dar a outra face também do servo, o servo sofredor. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue.
É o que geralmente acontecia num cerco, né? Num, num ataque de cerco, onde você cerca a cidade ali, sufoca ela sem provisionamento, sem água, até eles mesmos comerem sua própria carne. Foi o que aconteceu com Israel, né? Essa tática perversa de dominação. Com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio que eu entreguei à mãe de vocês e com a qual eu a repudiei? É, dizendo que sofreu de adultério, né? Pelo povo de Israel. Ou quem é o meu credor a quem eu os vendi? Eis que vocês foram vendidos por causa das suas iniquidades, e a mãe de vocês foi repudiada por causa das transgressões de vocês. Que razão, quando eu vim, ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. Será que minha mão se encolheu tanto e já não pode remir? E será que a mão do Senhor ela se encolhe e não pode trazer redenção? Ou será que já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão eu seco o mar e transformo os rios em deserto, até que os seus peixes cheirem mal, pois não havendo água morrem de sede. Posso vestir os céus de escuridão e cobri-los com pano de saco. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Veja aqui que mudou o personagem, né? Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Ele está falando aqui do servo que agora parece que ele não mais tem todos os reis e príncipes nos pés dele, mas agora estão afrontando, cuspindo nele. O Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado. Por isso fiz o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Se aproxima de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, e traça os comerá. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas sem nenhuma luz. Confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Todos vocês que acendem fogo e se armam com flechas incendiárias, andem entre as labaredas do fogo de vocês e entre as flechas que vocês acenderam. De mim lhes sobrevirá isto: vocês se deitarão em tormento. Capítulo 51. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês forem cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Então, aqui a gente identifica quem é o público, né, para quem dá essa mensagem, provavelmente o povo. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. E Abraão era um só quando eu chamei, o abençoei e o multipliquei. E o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute minha nação. Que de mim sairá a lei, estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece. Os meus braços dominarão os povos. Terras do mar me aguardam, e meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo. E os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como os mosquitos,
mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Desperta, desperta, braço do Senhor, e arma-te de força. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou Raabe em pedaços, feriu um monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Os resgatados do Senhor voltarão e entrarão em Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Eu sou aquele que os consola. Agora volta, né, para o Senhor, falando. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal, ou do filho do homem que não passa de erro? Que você se esquece, Senhor, que o criou, estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia, sem cessar, teme a fúria do opressor, se apressa para destruir. Onde está a fúria do opressor? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Lá não descerá a sepultura. Seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O vento é cada vez mais difícil conseguir parar. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Confio a você as minhas palavras e o protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda os céus, firme a terra e diga a Sião: você é o meu povo. Acorde, acorde e levante-se, ó Jerusalém. Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Você que esgotou o cálice do atordoamento. De todos os filhos que ela teve, nenhum a guiou. Todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas lhe sobrevieram, mas quem teve compaixão de você? Houve destruição e ruína, fome e espada, mas veio consolar você. Seus filhos desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como antílope na rede. São cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Por isso agora escute isso, você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o seu Senhor, Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Eu o porei nas mãos dos que a atormentaram, dos que lhes disseram: abaixe-se para que passemos por cima de você. Você pôs as suas costas como chão e como rua para que os passavam. Esse cálice da ira que o próprio Jesus, né, pediu para o Pai, para que o Pai afastasse ele, mas depois ele fala: não, mas não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Meus queridos, completamos então a leitura de hoje. A honra e glória do nosso Senhor Deus, capítulo 51, até o capítulo 51, né? A missão está cumprida. Vou marcar aqui, é dia 203, capítulo 51. Faltam, deixa eu ver, 3 dias para a gente terminar mais esse livro das Escrituras, o livro de Isaías, um livro grande, né? Isaías e os seus oráculos, os cataclismas, né? E agora aparecendo já a presença mais marcante do servo do Senhor, o Messias amado. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia. Provavelmente amanhã já estou em condições ali já paradinho para a gente fazer a nossa transmissão ao vivo, que é mais gostoso, não é verdade? Mas eu vou deixar um beijo no coração das minhas queridas irmãs, uma a uma. Eu vou falar o nome de vocês para não esquecer alguém e cometer essa gafe, né? Um forte abraço aos meus irmãos. Eu vou ficando por aqui, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.